Hi there, how are you doing today? Eu sou Billy e vou comentar as 7 questões da prova de inglês, da questão 24 à questão 30. Então você aí que fez o concurso hoje e fez a prova de inglês, muita atenção nessas questões, observem a questão, o marco temporal, especialmente no caso dos tempos verbais. Podemos começar então? Let's get started. Bom, então a questão 24 diz para completar a passagem abaixo com a forma correta do verbo em parênteses. Na verdade, os verbos não estão entre parênteses, eles estão apenas colocados nas respostas. Então, escolha a alternativa correta. Então, para responder essa questão, é muito importante observar os marcadores temporais presentes no texto. Isso é muito importante, é decisivo na hora de distinguir o passado simples do inglês do present perfect. Então, a chave para resolver, para encontrar o tempo correto, são justamente as locuções adverbiais de tempo ou os advérbios de tempo. Esses são os marcadores temporais que vão ajudar a resolver essa questão. Então, observem que o texto começa dizendo que Ranulph Fiennes is Britain's best known explorer. E ele tem a idade de 65 anos. Então, observe, um senhor de 65 anos, na terceira idade, e é o melhor explorador da Inglaterra, da Grã-Bretanha, aos 65 anos. Então, diz aqui que ele é o perfeito exemplo da ideia que as pessoas não estão crescendo, não estão envelhecendo da maneira como elas costumavam fazer isso. Então, para começar, só as letras B e D oferecem a opção aren't growing old. O old já está presente, então o que falta é somente a locução verbal aren't growing. Tá bem? Então, letra B ou D inicialmente seriam as possíveis. Quando formos observar a segunda lacuna, a segunda opção, lembram-se de que eu falei sobre o marcador temporal? Observem que diz assim: He, blank, espaço em branco, an explorer since the 96. Então, desde os anos 1960, ele tem sido um explorador. Ele continua sendo um explorador, porque logo no começo do texto, afirma-se que ele é o melhor explorador da Inglaterra. Portanto, a única opção cabível aqui é a forma has been. Has been, que é justamente a letra D. Somente a letra D oferece a opção has been. Este é o tempo present perfect que usa especialmente com os marcadores since e for. Observem ainda, continuando o texto, He has spent 4 years exploring the world. Observe que ele continua sendo explorador, então não posso de maneira alguma usar o passado simples. Eu tenho que usar novamente o present perfect. Então, novamente, a letra D oferece essa opção. A letra C também oferece. Mas acontece que a primeira lacuna da letra C está incorreta. Está bem? Explorem é a forma correta, então está bem ainda na letra D. Agora vem um ponto muito importante no inglês, quando se afirma aqui, vejam, He has set many records. Não se disse quando ele estabeleceu inúmeros recordes. Quando não se diz quando o evento ocorreu, então é conveniente usar-se o present perfect. E a letra D, mais uma vez, oferece essa opção, a quarta lacuna, has set. Ao final, comenta,
Em 1993, esse marcador temporal é importante, ele normalmente é usado com o passado simples. É por isso que vamos encontrar aqui o verbo tried, que é o passado simples de try, e como segue-se com o ponto continuativo depois, a ação continua no passado simples, portanto, covered. Então, resposta correta, letra D de dado. Passemos para a questão 25 da prova de inglês do concurso da SpaceX realizado hoje. O enunciado diz: escolha a resposta com os verbos que apropriadamente completam o texto abaixo. Então, esse texto fala sobre o uniforme usado, a política de uniforme para empregados de um banco, ou de bancos de modo geral. Então, esse texto estabelece regras para o uso de uniformes corporativos. Ok? Então, a maioria dos bancos, estes dias, a maioria dos empregados em banco, dos bancários, devem usar um uniforme. Have to indica uma obrigação. Empregadas do sexo feminino, empregadas mulheres, portanto, observem agora esse detalhe, as opções da primeira lacuna. Nós temos na letra A, can, na letra B, must, na letra C, don't have to, na letra D, can, e na letra E, can't. Ora, se o texto já começou dizendo que os empregados têm que usar um uniforme, então é natural que ele siga estabelecendo as regras de quem deve usar o uniforme. Portanto, a única palavra aqui que indica uma obrigação é o modal must. Portanto, só aí a letra B já é suficiente para indicar a resposta correta. Tá bem? E aqui, na segunda lacuna, observe aqui a conjunção and, que indica ainda outro procedimento que os empregados devem seguir. Eles não podem usar qualquer joia. Então, aqui nós podemos usar, eles não podem, can't. Então a opção é can't. Com relação aos sapatos, já é a terceira lacuna, e observem agora uma conjunção adversativa however. However, então, vai apresentar uma oposição, uma contrariedade em relação ao que foi dito até agora. Então, however, indica agora uma ação contrária. Se antes afirmávamos que eles deveriam usar, que eles têm a obrigação de usar, agora, com however, nós vamos mudar a ideia. Observem agora que fala sobre sapatos, que é a palavra shoes em inglês, no final deste período. Então, as mulheres não precisam usar sapatos como uniforme. Então, a opção aí no terceiro lacuna é don't have to. Tá bem? Agora observem ainda no último período, unlike some other financial companies, observem a palavra unlike. Unlike significa diferentemente. É uma prática nos Estados Unidos permitir um casual às sextas-feiras, que aqui é o dia Friday. Então, Friday é sexta-feira. Às sextas-feiras, algumas companhias admitem uma roupa mais informal.
Tá certo? Mas observem que, diferentemente de outras companhias financeiras, eles não têm esse dress down Friday, seria uma roupa mais casual, mais informal para sexta-feira. Portanto, observem a conjunção so, eles não podem usar suas próprias roupas absolutamente. Então, suas próprias aí, own clothes, suas próprias roupas. Portanto, a opção correta é a letra, para a questão 25, é a letra B. Ok? Let's go on. Questão 26. O que você achou da história? How did you like the story? Essa questão é muito interessante. Quando nós vamos nos referir a alguma coisa, o sufixo comum para nos referirmos a algo que nos causa alguma emoção é ing, com algumas exceções. Então, por exemplo, se fosse a letra B, seria interesting, por isso que está incorreto, porque terminou em ED. Da mesma maneira, a letra C terminou em ED. A letra D está watery, seria watering, terminando em ing. Heartbroken, a letra E também está incorreta, porque indica uma ação passiva. Portanto, a única opção correta é creepy, que não admite creeping. Ok? Então, questão 26, letra A. Questão 27, introduz um substantivo contável. Então, uma palavrinha-chave no inglês que se refere a substantivos contáveis é a palavra many. Observem na pergunta: How many glasses of water do you drink a day? Quantos copos de água você bebe por dia? Too little não serve, porque é muito pouco, é incontável. Not much também é incontável, não serve. A little também se refere a uma quantidade incontável. Too much seria o contrário de not much, também não serve. Então, a única resposta correta é not many. Letra C de casa significa não muitos. Portanto, a questão 27 tem a letra C como opção correta. Vamos agora para a questão 28. Escolha a alternativa que corretamente completa o diálogo abaixo. Observem na primeira linha, you don't look very well. Are you ill? Observem que ele completa com uma pergunta: você está doente? Se você está doente, você não parece muito bem. Então, aqui nós temos que usar um advérbio de modo. Então, vamos ver aqui as opções da primeira lacuna. Good. Good volta-se mais para adjetivo e não advérbio. Better. Better é um adjetivo comparativo. É melhor que. Worse também é um adjetivo comparativo de caráter negativo. Gooder, essa forma não existe. Então, a opção que preenche corretamente a lacuna é a letra E, por causa da primeira palavra, well. Well é um advérbio, significa bem. E na segunda lacuna, quando se pergunta, did you like the party last night? Você gostou da festa de ontem à noite? Então, nós dizemos, foi muito boa. Aí nós precisamos, sim, de um adjetivo. Então, o adjetivo que responde bem essa questão é o good. Portanto, questão 28, letra E de elefante. Passemos agora para a questão 29. Para resolver essa questão, basta saber um pouquinho de gramática
e uso daquelas formas do e did. Observe que esses verbos modais são os que sofrem a modificação na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, ou no passado o do se transforma em did para todas as pessoas. Tá bem? O que acontece com isso? Nós sabemos que quando afirmamos algo no presente em inglês, na terceira pessoa do singular, o verbo adquire ao final a desinência S ou ES, conforme o caso. Quando usamos o modal do, por exemplo, para introduzir uma pergunta, então é esse modal que vai sofrer a modificação. Então vai virar does, D-O-E-S. E o verbo vai ficar na sua forma infinitiva inalterado. Portanto, a letra A de cara já está incorreta. A letra B também está incorreta, porque o the sofreu a modificação, virou does, mas o verbo também sofreu a modificação, acrescentando-se S. Deveria permanecer inalterado. Portanto, também está incorreto. Na letra C, nós temos a pergunta no passado, que did é a forma modal de do no passado simples. Mas observem que o verbo live também foi flexionado no passado. Então, não se pode usar duas flexões para indicar no passado. Essa flexão ocorre no modal do. Portanto, seria did the bus leave e não left. A letra C, portanto, também está equivocada. Observando a letra D, nós temos aí uma expressão no passado corretamente marcada, did the bus leave. Nós não sabemos, a partir somente da primeira pergunta, da primeira linha, se a oração está no presente ou no passado. Então, essa opção poderia estar correta. Mas observem que na segunda lacuna, a resposta da letra D já está no passado. Ora, se a pergunta é feita no presente, em princípio a resposta deve ser dada no presente também. Por isso, há essa incoerência temporal entre as duas lacunas da opção D de dado. Já essa coerência aparece na opção E de elefante. Does the bus leave, que é exatamente igual à primeira lacuna oferecida na letra D, mas observem agora que a segunda lacuna oferece a resposta também no presente, marcando então essa coerência com a primeira lacuna da pergunta. Portanto, a letra correta, a resposta certa da questão 29 é a letra E de elefante. Passemos então para a última questão de inglês da prova das FESEX, realizada hoje, 30 de setembro de 2012. Essa questão, de fato, é muito complexa. Trata das preposições, do emprego de preposições. Escolha a alternativa que corretamente completa todos os exemplos abaixo. Então, aqui pede-se apenas uma preposição que possa ser usada para dois meios de transporte de massa, bus, que é ônibus, e ship, navio, e para uma superfície, que é the first floor. Tá bem? Essa questão é muito boa, porque a opção B, a letra B, de fato, poderia ser interpretada como correta. Porque eu poderia dizer in a bus, dentro de um ônibus, e in a ship, dentro de um navio. Mas quando eu me refiro à superfície, estou no primeiro andar ou no segundo andar em inglês, então eu devo usar a preposição on. Com meio de transporte, eu posso tranquilamente usar a preposição on para me referir a estar no ônibus ou estar no navio. E como on serve também para the first floor, a opção correta é a letra A, na questão 30. Por fim,
Nós temos, então, as respostas para as 7 questões da prova de inglês do concurso da SpaceX. Essa é uma cortesia do Instituto de Idiomas Cidade. Thank you so much for your attention. Have a great day. Bye.